Olá, olá, boa noite a todos, tudo bem? Então, dando sequência à nossa série de lives, com o intuito de divulgar a odontologia miofuncional, uma parceria com a editora Conceito Saúde, com a Marta e o seu esposo César, coordenada pelo nosso grande mestre Dr. Antônio Tavares Bueno Júnior. Hoje eu tenho a honra de estar conversando com a doutora Janete Fonseca sobre o tema pré-natal odontológico. Então, um assunto que diz respeito às mamães e às futuras mamães. Olá, Boa noite, doutora Janete, tudo boa bem? noite, doutor André, meu querido colega. Quero te agradecer pelo convite, dizer que você é um colega que eu tenho muito orgulho, né, de ter te conhecido, muita honra de estar participando aqui dessa live, que você é muito querido e falar, né, do pré-natal odontológico, que são dicas simples, né, mas que mudam a vida das pessoas. Então vai ser muito bacana, muito bom estar aqui com você. Que legal. Obrigado a você por ter aceito o convite. Doutora, quando nós falamos de pré-natal odontológico, eu já faço pré-natal odontológico há 16, 18 anos, ainda é um assunto que as pessoas falam assim, nossa, mas vocês são médicos, né? Querem entrar na área médica. O que seria o pré-natal odontológico, né? Conceitualmente, o pré-natal odontológico. Então, o pré-natal odontológico é uma série de consultas, né, que a gente faz com a gestante e focamos na saúde, né, geral, bucal, dentária. E durante essas várias consultas, a gente aproveita para estar dando dicas, né, sobre o bebê, a amamentação, sobre alimentação, várias dicas, né, para que ele tenha um bom desenvolvimento. Eu costumo falar que o pré-natal odontológico ele tem duas abordagens. Sim. A primeira abordagem para a gestante, né? Aquela mãe, futura mamãe que carrega em seu ventre o seu bebê. E a segunda abordagem, que é para o bebê propriamente dito. Né? O bebê propriamente dito, aquela criança que vai vir a nascer. Com relação à gestante, né? Temos muitos mitos, ainda até hoje, que gestante não pode fazer tratamento odontológico, que gestante não pode tirar raio-x, que gestante Tomar pode anestesia. tomar anestesia, né? Com relação a essa gestante, a futura mamãe, como que nós podemos fazer um pré-natal odontológico, atendimento à gestante? Isso é verdade realmente? Não podemos atender a gestante? Não podemos dar anestesia na gestante? Não podemos tirar raio-x da gestante? Então, esse é um receio, né, que tem diminuído, né, porque as pessoas já estão tendo mais conhecimento, né, a respeito desses procedimentos e tendo a consciência de que a anestesia, ela é segura, tem anestesia própria para gestante, ela é segura, a quantidade necessária, né, que pode ser utilizada. E a maioria dos procedimentos odontológicos, eles podem ser realizados, né, com segurança. Podem e devem. O raio-x também, com o avental de chumbo, ele é totalmente seguro. Né, as consultas, a gente faz as consultas mais rápidas, né, no início, com o intuito de fazer a prevenção, né, da higienização, os cuidados com os dentes, com a gengiva, com a alimentação da mãe. Mas se porventura precisar intervir de alguma forma, a gente precisa intervir, porque a gente sabe que 70% dos bebês prematuros, eles têm, a mãe apresenta problema dentário ou gengival.
Então, é uma taxa muito alta. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né, com a gestante, para a gente evitar esse bebê prematuro. Sim, perfeito. Eu costumo dizer assim, o medo, às vezes, o receio, mas mais a falta de informação, né, faz com que essa gestante, muitas vezes, não procure um profissional da área da saúde, da odontologia, para fazer a parte preventiva ou para fazer a parte curativa ou às vezes a parte emergencial, né? Que ela está ali com dor de dente e todo esse mito, todo esse conceito que vem lá da avó, né? Passa para a mãe, a bisavó e ainda está ainda na mente das pessoas. Eu costumo dizer o seguinte, se uma gestante, por exemplo, sai na rua e é atropelado, cai, quebra um braço, quebra uma perna, você acha que o médico não vai anestesiar essa gestante para fazer uma cirurgia? Você acha que esse médico não vai fazer um procedimento de emergência ou urgência? Se essa gestante tiver algum foco infeccioso, uma amidalite, uma sinusite ou algum outro tipo de infecção, não vai se tomar um antibiótico, né? Então, existem formas eficazes, eficientes e seguras de se fazer procedimentos odontológicos numa gestante. Existem anestésicos seguros, com vasos construtores seguros para ser utilizado em gestante. E para isso a pessoa precisa estudar e se atualizar. Porque realmente alguns anestésicos, alguns vasos constritores, são substâncias que contraem o vaso para que esse anestésico tenha um efeito mais prolongado e tenha uma toxicidade menor. Realmente alguns anestésicos e vasoconstritores têm efeitos colaterais que vão provocar alguns problemas que, por exemplo, a contração uterina, que é uma coisa indesejada que pode levar a expelir o feto, ter um problema de aborto, alguma coisa assim. Mas o cirurgião dentista está preparado para isso. O cirurgião dentista, ele estuda para isso. O cirurgião dentista, hoje, muito mais do que antigamente, ele tem informações e tem bases para isso, né? Então, e também algumas doenças são muito comuns em gestantes, principalmente problemas periodontais, né, doutora? Por exemplo, o granuloma piogênico, que nós chamamos, né? Ou granuloma grafítico, que são inflamações pontuais importantes na gengiva dessa gestante, são características da gestante e precisam de intervenção e precisam ser tratados. Porque, como a doutora disse, quando nós pegamos os bebês prematuros e fazemos um estudo com as mamães, esse estudo já comprovou que 70% das mamães de bebês prematuros têm algum tipo de problema a nível de gengiva, a nível de dente, a nível bucal. Exatamente. Uma outra coisa assim, importante também, né, em relação à alimentação, né, das mães, que a gente sempre orienta, que o feto ele consegue distinguir os sabores, né, dos alimentos a partir do quarto mês de gestação. Então, é muito importante que as mamães tenham esse conhecimento e esse cuidado para evitar, né, o açúcar, ter uma alimentação saudável, porque o bebê, a partir do quarto mês, ele vai sentir, né, já vai desenvolver o paladar, de acordo com a alimentação da mãe. Então, é muito importante esse cuidado também com a alimentação, não só para ela, mas também para o bebê. Eu sempre falo assim, as crianças estão cada vez mais espertas. Cada vez, acho que as crianças que nascem hoje já pegam um celular, um tablet e já saem pesquisando ali as coisas. Uhum. Mas a criança, ela já é seletiva desde o ventre materno. Ela, eu sempre falo assim, vou aproveitar que o meu filho entrou agora na live, eu conto a história, né? Se você dá leite para uma criança, ela toma.
Mas se você adoçar esse leite com mel, ela não quer mais o leite. Ela quer o leite adoçado com mel. Se você coloca Nescau, Toddy, achocolatado nesse leite, a criança não quer mais o leite normal, ela quer o leite com achocolatado. E tem um estudo bem interessante da seletividade da criança no ventre materno, onde se injetou uma substância doce na placenta da mãe e observou-se a deglutição dessas crianças no ventre. Essa deglutição, ela dobrou. Quer dizer, a criança começou a deglutir o dobro. E fizeram o inverso. Quando se injeta substâncias amargas na placenta da criança, ela diminui 50% a deglutição. Então, a seletividade da criança já vem desde o ventre materno. Por isso, essas informações devem ser passadas e, além de serem passadas, devem ser seguidas pelas futuras mamães. Uhum. Também uma coisa bem importante para a gestante, né, doutora? Seria o equilíbrio hormonal dessas gestantes, né? Vitaminas, minerais, vitamina D, que o cirurgião dentista, por às vezes, desconhecimento dos médicos ou uma incapacidade de certos médicos de passar certos tipos de substâncias, nós também podemos fazer esse acompanhamento hormonal com as gestantes, não? Exatamente. Muito, muito importante também essa parte hormonal que as pessoas estão começando a despertar, né, para essa necessidade. Então, isso é muito bacana. E a gente, acho que nós vamos ter bebês mais saudáveis também com isso. Principalmente para as doenças autoimunes, não é verdade? Sim, exatamente. Das doenças autoimunes que estão relacionadas geralmente com uma deficiência de um hormônio que nós chamamos de hormônio D ou vitamina D. Com relação, doutora, aí a criança já se desenvolveu, nós fizemos os cuidados com a mãe, pré-natal da parte da mãe, e a criança vai nascer. O parto, o tipo do parto, o normal ou a cesárea, tem alguma influência depois na vida dessa criança? Então, tem uma particularidade, né, que eu acho assim, importante de estar explicando, né, eu sempre, no pré-natal, em relação à contração uterina e também a passagem do bebê pelo canal vaginal no parto normal. Essa contração uterina e a passagem pelo canal vaginal vai fazer uma compressão na caixa torácica do bebê, né, e vai promover uma limpeza natural das vias aéreas. Já na cesariana, não acontece essa limpeza natural. Então, vai ser necessário a limpeza através de sondas, né? E por mais delicado que seja, muitas das vezes ocorre o edema, né, na mucosa nasal e fecha a passagem de ar. Com isso, a criança já vai começar a ser um respirador bucal, ela não vai conseguir respirar pelo narizinho, né? Então, é importante observar se o bebezinho, né, o recém-nascido, se ele está respirando realmente pelo narizinho. Às vezes a boquinha está um pouquinho aberta e a gente pode, né, aproximar o lábio assim, e fechar e observar se é só postural ou se ele realmente está respirando pela boquinha. E é muito importante esse cuidado, né, para não começar a ter um respirador bucal já Os primeiros dias de vida, né? Exatamente, acho que isso é muito importante, essa orientação. E o pessoal, às vezes, deixa de falar, fala muito no teste do pezinho da criança, né? Mas às vezes esquece de olhar um órgão que é muito importante, que é, digo, essencial para a respiração, para a mastigação e deglutição, que é a língua, né? Nós devemos olhar a língua do bebezinho recém-nascido. Qual que pode ter algum problema com relação a essa língua? Sim, pode ter problemas que vão
desencadear vários outros, né? Então, o exame, né, hoje já está assim, um pouco divulgado, que é o teste da linguinha. A gente observa se a língua, eles dizem língua presa, né? Quando o freio é muito curto. Então, a linguinha ela não vai ter uma mobilidade, ela não consegue sair da boca, não tem um movimento para um lado, para o outro, nem para cima, fica com um movimento restrito. E quando a criança vai mamar, ela precisa de uma mobilidade para ela conseguir extrair o leite, porque a língua é um músculo, né? E ela faz um movimento, ajuda no movimento de ordenha quando a criança vai mamar. Então, quando ela está o freio está curto, a criança ela não consegue fazer esse movimento com a língua para extrair o leite. Com isso, ela vai ter a mamada, ela vai pega o peito, tenta mamar, vai sair pouco, porque a língua não está fazendo a ordem adequadamente, né? Aí a criança cansa, para de mamar, daí um pouquinho acorda de novo para mamar novamente, então ela não tem um sono restaurador. A quantidade de leite que ela consegue extrair, ela não é necessária, então ela perde peso, fica com a estatura também diminuída. E é uma canseira, né, também para a mãe, que tem que ficar ali dando mamar, né, toda hora, sem sucesso. Então, essa avaliação da língua é muito importante, né, e muitas das vezes precisa fazer a cirurgia pelo cirurgião bucomaxilo ou odontopediatra. Daí você explica como que faz, né, porque você é odontopediatra, né, você deve fazer essa cirurgia, então acredito que tem mais de um procedimento. Aí como que é feito? Explica aí para o pessoal essa cirurgia. Isso, a gente faz a remoção da parte fibrosa desse freio, né? Mas quanta informação já é importante, né? Para a futura mamãe, né? Seletividade da criança, alimentação do gestante, tipo de parto, a linguinha ali, como tá, né? E depois que essa criança nasceu, ela vai amamentar, né? Mas muitas mães hoje não amamentam, já vai para a mamadeira, né? Tem algum problema a criança ir para a mamadeira e não ir para o peito? Então, vários, né? Vários problemas. E tem aquela propaganda, né? Que eu falo que é a propaganda enganosa da mamadeira ter o bico igual ao peito, semelhante ao peito, bico ortodôntico, né? E nada disso, a gente sabe que isso não existe, não funciona. O bico da mamadeira, eu costumo explicar assim, que a língua ela precisa de estar no céu da boca, no palato, é a posição certa para a criança deglutir da maneira correta, para ter um desenvolvimento da face da maneira correta. E o bico da mamadeira, ele fica dentro da boca e a língua fica abaixo desse bico. Independente do formato do bico, a língua vai estar debaixo do bico da mamadeira. Então, o que isso acarreta? A língua vai ficar para baixo, né? A criança não vai ter uma deglutição adequada, ela vai tornar-se um respirador bucal. E outros problemas, quando ela mama na mamadeira, esse músculo, que é o bucinador, ele é que vai ficar desenvolvido. Ele ficando desenvolvido e a linguinha estando para baixo, a parte de cima da arcada, né, a maxila, ela vai ficar estreita. Então, depois, quando os dentinhos forem nascer, não vai ter espaço para esses dentes. E isso tudo não ocorre na amamentação natural, ou ocorre? Não, na amamentação natural, aí é só alegria. Alegria. Mas nós temos um problema bem, bem sério com relação à amamentação natural, que é a posição da criança para se amamentar. Exatamente. Existe uma posição correta para a criança amamentar no peito da mãe? Então, essa é eu acho que vai ser a coisa mais importante que nós vamos falar aqui hoje, porque não está ainda totalmente divulgado, né? No meu caso, por exemplo, que já tive 3 filhos, os 3 eu amamentei da maneira errada, né? Porque, na verdade, a gente não sabia, né? Tanto que é importante a posição do bebê.
Então, a gente tem que olhar primeiro a natureza, né? A natureza é sábia. Todos os animais mamam em pé, mas nós colocamos o bebê, isso, que lindo. Nós colocamos o bebê deitado como uma forma de carinho, né? A gente deita o bebê ali no colo para ter um momento ali, né, mais próximo, de aconchego. Só que isso causa vários problemas, né? Então, o bebê, o ideal é a criança ficar sentada, né, na posição de cavalinho ou cavaleiro, ali em pé, na perna da mãe, em frente ao mamilo. Uma coisa que eu falo, às vezes, para as mães, para elas colocarem uma água na boca e deitar a cabeça e tentar engolir, né? Porque vai ser a sensação que o bebê tem, né? De engolir deitado. Então, é muito ruim, é muito difícil. Então, quando as mães, né, fazem essa posição, engolem, elas entendem, né, a necessidade do bebê ficar em pé para ele mamar. Quando ele está em pé, ele não vai ingerir o ar, né, quando ele está mamando, igual quando ele está deitado. Então, nem precisa colocar o bebê para rotar, porque não vai entrar ar junto com o leite. Então, não precisa colocar o bebê para rotar. Ele vai exercitar de uma maneira correta também, né? Os músculos, todos os músculos da face, eles vão desenvolver de uma maneira simétrica, né? Porque ele vai estar tomando assim, né? Em pé. O que mais? Então, eu sempre falo assim, no pré-natal odontológico, tudo é fantástico. Tudo é fantástico. Nós vamos mexer com a vida, com uma vida, né? Ou duas vidas. E quando a gente começa a falar de posição ortostática ou posição vertical, a gente sempre tem uma resistência das mães, né, que querem dar um carinho, colocar o bebê de forma deitada, né? Mas somos os únicos mamíferos do planeta Terra, é lógico, que nós conhecemos do planeta Terra, que mamamos deitado. Quando nós mamamos deitado, ou mamamos de uma maneira, nós fazemos basicamente a ordenha com a nossa língua. Nós abrimos a boca, abocanhamos o bico e fechamos a boca. Abrimos e fechamos a boca. E a ordenha é feita basicamente com a língua. A diferença é que, quando nós colocamos o bebê numa posição vertical, que é uma posição fisiológica e natural do mamífero, o bebê, olha a diferença, ele abre a boca, ele joga o queixo para frente, ele joga o queixo para cima e ele joga o queixo para trás. Ele faz a ordenha com o seu maxilar. Com isso faz com que toda a musculatura da boca, todos os músculos envolvidos com a mastigação, são mais de 30 músculos, faz com que todos os maxilares, o inferior e o superior, se desenvolvam de forma correta por causa dos estímulos musculares. Faz com que essa criança não entre ar e se respire pelo nariz. E a diferença no resultado final da saúde da criança é fantástico. Exatamente. Países desenvolvidos, como por exemplo a Finlândia, conseguiram economizar 7 de cada 10 dólares gastos com a saúde pública, fazendo apenas uma medida de saúde pública, que é ensinar as mamães a amamentar. Você consegue diminuir em 70% o que nós chamamos de doenças do pediatra, que as mamães estão acostumadas. O que são as doenças do pediatra? Rinites, sinusites. Por quê? Porque quando a gente respira pela boca, nós eliminamos muito gás carbônico e o nosso seio da face faz um fenômeno físico para segurar esse gás carbônico. Então, nós temos as inflamações do seio da face. Nós temos o quê? O refluxo. Por quê? A criança não produz óxido nítrico, suas válvulas ficam frouxas, o leite se acumula na parte de trás da gargantinha e a criança tem o refluxo.
A criança tem otite, porque o leite se acumula na parte lateral superior e começa a inflamar. Então, nós temos crianças que mamam a cada pouco, e se a criança mama no peito, ela se esforça para mamar, ela se sacia para mamar. Eu costumo falar, quando nós estamos vendo uma borboleta nascer, que ela está dentro do casulo, se nós formos lá e fazer um furinho no casulo, a gente ajuda a borboleta a nascer. Ela abre as asinhas mais fácil, só que ela não voa. Porque para ela voar, as asas precisam estar preparadas. E se você faz um furo no casulo e ajuda essa borboleta a nascer, ela nasce e cai. Ela não se preparou para a vida. E mamar deitado é basicamente isso. A gente não deixa a criança saciada, a gente não deixa a criança preparada para a vida, e a gente faz a porta de entrada para 70% das doenças do pediatra. E para uma série de doenças que ele pode ter na sua vida, na sua adolescência, na sua fase adulta, e são crianças que vão ser adultos lá na faixa dos 50, 60 anos, com índice, com risco de ter infarto do miocárdio, com risco de ser hipertensos ou com risco de ser diabéticos tipo 2, 40% a mais do que as crianças que mamaram no peito da forma correta, que respiram correto e que engolem de forma correta. Perfeito. Muito bom. Então, eu gosto de mostrar algumas imagens. Quem ensinou essas índias a amamentarem? Será que foi alguém lá que ensinou essas índias a darem mamar para os seus filhos da forma correta? Ou elas seguem a natureza? A natureza é assim. A natureza é assim e é sábia. Assim é sábia. E olha que imagem linda, né? Não deve ter mais que 15, 16 anos essa índia, né? Com baixa instrução corretamente dentro da nossa cultura, né? Mas olha, lá, seu bebezinho de pé e mamando da posição correta. Faz 15 anos eu procuro uma foto de uma índia na internet dando mamada deitada. Eu nunca achei. Eu já achei índia dando mamar para macaco e o macaquinho de pé. Mas eu nunca vi uma foto de uma índia dando mamar deitada. Agora, o ser humano, na ânsia de fazer carinho, faz isso daqui. Como a doutora falou, né, doutora Janete? Tenta comer desse jeito. Né? Tenta tomar água desse jeito, para você ver o que vai acontecer. E olha que fantástico. Quando eu digo nenhum mamífero mama deitado, eu estou referindo realmente que nenhum mamífero mama deitado. A baleia, ali com a sua mamãe, quando ela quer mamar, ela desce, se aprofunda e volta de pezinho para mamar na mãe baleia. Então, quando eu digo não existe nenhum mamífero na face da Terra que mama deitado, sem ser o ser humano, é disso que eu estou falando. Perfeito. Maravilhoso. É isso mesmo. Beleza, né? E quando não é possível amamentar? Então, quando não é possível amamentar, né, a gente já comentou, né, sobre a mamadeira, sobre o bico, sobre os problemas, né? Então, o ideal é um copinho. Inclusive, assim, na loja de enxoval de bebê já tem um copinho próprio, né? Que é aquele copinho pequenininho, está escrito copinho do bebê. E o leite colocado no copinho não pode ser despejado também dentro da boquinha, né? Certifica que o bebê está desperto, deixa ele esquentadinho também, né?
e encosta a borda do copinho no lábio inferior. Molha um pouquinho o lábio, né? Inclina um pouquinho o copinho para molhar o lábio com leite. E o próprio bebê ele vai fazer movimentos de lambida, sugando o leite e deglutindo da maneira correta. Com isso, ele vai ter, né, vai promover um desenvolvimento dos músculos da face da maneira correta e favorável para o correto desenvolvimento da face. Geralmente os pais, as mães, vão colocando a comida na boca da criança, né? O leite, a água, né? Como se a boca fosse funil. Como diz o nosso professor querido, né? O professor Antônio Tavares, de Goiânia, que a gente tem um carinho por ele, né? Ele fala que o peito é o primeiro restaurante do bebê. Eu acho isso muito legal. E ele fala também muito, né, que boca não é funil, né, em relação ao leite, né, no copinho e também as papinhas. Eu também oriento quando vai dar a comida para o bebê, né, as primeiras papinhas, para colocar a comidinha a papinha na colher e encostar no lábio e esperar a criança abocanhar, ela buscar, né, o alimento. Exatamente. Quando eu dava comida para os meus filhos, né, eu não tinha essa informação, eu enchia a colher, colocava na boquinha e já raspava. Então, quer dizer, a criança, ela só engole, né? Só engole a comida, como se a boca fosse um funil, né? Só para passar. Quando a criança faz esse movimento para buscar a comida com os lábios, ela produz mais saliva, né? Porque ela vai movimentando a boquinha, movimentando a língua e vai salivando mais. E com isso, além de aumentar a produção da saliva, vai equilibrando as enzimas, né, da boquinha e inicia o processo metabólico alimentar, que é muito importante para a absorção, né, dos nutrientes. Não adianta um alimento saudável que só desceu, né, gargantinha abaixo, não passou pelo processo metabólico, né, da boca. Então, é muito importante também nas papinhas esse cuidado, né? Essa paciência de esperar a criança fazer o movimento com os lábios. Além de desenvolver, né, a musculatura, a gente vai ter uma melhor absorção dos alimentos. Geralmente a mamãe coloca a comida, né? E joga dentro da boca, né? Da criança. Exatamente. Então, o correto é a gente pegar a colher, bater no labinho da criança, né? E deixar a criança buscar o alimento. É isso, né? Exatamente. Legal. Perfeito. Então, aumentando a salivação, né? Nós sabemos, profissionais da odontologia do século XXI, nós sabemos que a parte mais importante da boca é a saliva. Nós não vivemos sem saliva, né? A saliva faz a parte de limpeza, né? Se você jogar uma água numa calçada, ela limpa, né? A saliva faz a parte de lubrificação. Nós temos sempre que trabalhar lubrificado, né? Um carro sem óleo fica com as peças raspando, né? A saliva, ela faz a parte digestiva, né? Tem as enzimas, principalmente a pitialina, né? Exato. E às vezes a mamãe leva o quê? A criança no lugar do pediatra, porque não está funcionando o intestino de criança. E ela não pensa que ela está dando ou comida errada, ou comida de forma errada, ou água de forma errada, ou está amamentando errado a criança e está alimentando a indústria do remédio, que é a indústria da morte, que é a indústria da doença, e não está cuidando da saúde do seu filho. E é na saliva que a gente produz também algumas imunoglobulinas importantíssimas para o nosso sistema imunológico, né? Que é a imunoglobulina A, por exemplo, né? Que a gente produz também na nossa lágrima, a gente produz também na secreção genitária, a gente produz também no cerume do nosso ouvido. Não é verdade? Então, que conversa legal. Olha, nós passamos do tratamento da gestante, né, no pré-natal, nós podemos tratar a gestante, nós podemos orientar essa gestante
conta a alimentação, seletividade da criança, vitaminas, hormônios, conta o parto, depois que nasce, como que ela deve amamentar o seu filho, como que ela deve dar a papinha para a criança. Que coisa importante que muitas vezes, que eu digo na maioria das vezes, é negligenciado. Porque nós tivemos agora um mês da amamentação e eu não ouvi nenhuma sociedade médica, nenhuma sociedade fonoaudióloga, nenhuma sociedade de fisioterapia, nenhuma sociedade odontológica falar da posição vertical da amamentação. Isso é muito triste. Muito triste mesmo. Isso é muito triste. Quando você vê a Semana Nacional da Amamentação, a foto de uma mãe amamentando o seu filho e a filha deitada, a gente fica triste. Uma vez uma colega minha disse: André, mas você é muito radical, é melhor amamentar no peito do que não amamentar. Eu digo sim, é melhor amamentar no peito do que fazer o aleitamento na mamadeira. Mas a partir do momento que você se propõe a orientar, a partir do momento que você se propõe a ensinar, você tem que orientar e ensinar de forma correta. E dentro do pré-natal odontológico e dentro da amamentação, muito mais importante que a pega da boca da criança na auréola do peito é a posição que essa criança vai amamentar. Exatamente. Doutora, mais alguma consideração, alguma coisa que você quer dizer que a gente não falou? Lógico, nós não falamos Uma outra coisa. Muitas coisas a gente não disse, né? Por causa do tempo. Né? E não é nosso intuito dar uma aula, nosso intuito aqui é conversar e passar informações importantes, né? Vou falar mais uma coisinha assim que eu acho, considero assim, muito importante e que é um pouco assim polêmico, né? Porque principalmente os pediatras, né? Eles já falam para nos primeiros 6 meses a criança só tomar só o leite materno, né? E a gente aprendeu que depois que a criança mama no peito, a gente coloca dá um pouquinho de água no cotonete, pega um cotonete, coloca na boquinha, né, da criança. E a criança adora, porque eu já tive essa experiência. Eles adoram, vem aquelas gotinhas de água ali, eles chupam ali, né, o cotonete. E essa água, ela diminui a mucina, que é uma enzima, né, que existe na saliva. E essa mucina, ela é pegajosa. E ela causa cólica, refluxo no bebê. Então, é importante dar essa aguinha, né? Que aumenta a salivação da criança, diminui o pH do leite e faz essa limpeza da mucina, né? Então, vai evitar também cólica, refluxo, dificuldade de evacuar. A própria limpeza da boca do bebê, quando ainda não se tem dentes, ou depois que se tem dentes, acho que isso é o que mais as mães perguntam, né? Porque elas não têm noção de todas essas coisas mais importantes que a gente falou. Como se faz a limpeza da boquinha do bebê? Então, a limpeza, a gente limpa com a água, né, mesmo, uma gaze, e faz a limpeza com a água filtrada, sem grandes preocupações. Né? Deixa uma gaze lá na aguinha filtrada e limpa a boquinha da criança depois das mamadas. Ou então com o próprio dedo, né? Quando vai dar o banho. Que a gente dá o banho, lava tudo, menos a boca. Né? Então já lava a boca também ali com o dedo mesmo, limpa lá com a aguinha e deixa a boquinha limpinha com o próprio dedo. Porque a gente usa a mão para limpar o nosso corpo, o nariz, o olho. E o dedo pode ser usado. E a importância de se limpar, principalmente depois que tem os dentinhos. Exatamente. Eu sempre falo assim, a fórmula
da saúde e a fórmula da doença é a mesma. Aham. Os ingredientes são os mesmos. O que difere é o jeito que você vai fazer o bolo, o modo de preparo. Então, você tem amamentação, você tem sono e você tem limpeza. Os ingredientes são os mesmos. Só que se você limpa, amamenta e dorme, você pode ter problemas com cárie. Mas se você amamenta, limpa e dorme, que são os mesmos ingredientes, você não vai ter problema, por exemplo, com a cárie. Né? Então, as situações estão aí. O jeito que você trata essas situações, o jeito que você se porta, né, na hora de amamentar, na hora de dar comida para o seu filho, vai fazer muita diferença na saúde da criança, do bebê, da criança, do jovem e do adulto mais lá para frente. Exatamente. E fantástico. Fantástico. Muito Doutora bom. Janete, muito obrigado por ter aceito o convite. Foram informações valiosíssimas. Eu aprendi muito com a doutora hoje. E gostaria de agradecer e já estender o convite para uma próxima live. Ainda tem muita coisa para a E gente semana que falar, vem, né? semana que vem vamos estar juntos no nosso curso presencial de odontologia biofuncional, junto com o Dr. Júnior, onde nós estaremos com um grupo fantástico de cirurgiões dentistas preocupados em tratar a saúde dos seus pacientes e não preocupados em tratar doenças, preocupados em deixar os seus pacientes com saúde e para que ele não venha a adoecer. Isso é uma mudança muito grande no paradigma dos profissionais da área da saúde que sempre trataram das doenças. Exatamente. Muito obrigado pelo convite e espero semana que vem estaremos juntos. Estamos juntos. Eu que agradeço muito. Você é um amigo e um colega que eu aprendo muito com você. Você é muito querido, né? E quero convidar minhas pessoas, né, de Uberlândia, para virem fazer o pré-natal odontológico, porque além dessas informações, a gente tem muitas outras, né? Eu tenho uma aula bem legal que eu mostro vídeos no computador, é bem bacana. Então, estou esperando todas vocês, futuras mamães. Tá certo. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigada, e logo divulgaremos mais lives para vocês. Tchau, tchau. Obrigada a todos. Beijo, beijo.